Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Atos Apóstolos, capítulo 16, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho no capítulo 16, iniciando esse novo capítulo, versículo 5, 7 e o versículo de 5 a 7 e o versículo de número 9, ok? Mas antes, muito obrigado você se inscreveu no canal. Você que ainda não se inscreveu, gente, me ajuda aí. Corre lá, coisa à toa, rapidinho, clica lá, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se e é automático. Você que dá uma curtida para nós, você que faz comentário, que compartilha, muito nos ajuda. O YouTube entende que é relevante, enviando para mais e mais pessoas. Vamos lá. Então, Café com Deus, você sabe que é o quê? Uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Maravilha! Lá no capítulo 16, versículos 5 a 7 e o versículo 9 diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, a cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eita glória, hein? Gente, isso é maravilhoso. A palavra é muito gostosa. Vale a pena a gente ler, estudar a palavra, degustar na palavra, amém? Meditar. A palavra não é só para ser lida, não. Ela é para ser esmiuçada, amém? Por isso que ela como está ruminando, a gente na boca vem como o mel, mas no estômago ela embrulha, porque não é para ficar conosco, é para colocar para fora. Aleluia! Mas Deus nos traz grandes ensinos aqui. Então o que a gente aprende aqui? A visão é dada por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que cuida da igreja, quem manda na igreja, gente. É o Espírito Santo de Deus. Quem manda na igreja não é o pastor, não é o obreiro, não é o missionário, não é o evangelista que está à frente daquela obra, não. Quem manda na igreja não é o bispo, não é o papa, não é... Não, quem manda na igreja é o Espírito Santo, não é o apóstolo, é o Espírito Santo. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Então eu aprendo aqui, olha só, está dizendo para nós aqui acerca de discipulado. Nós aprendemos no versículo 1. E chegando a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo de nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Olha o que diz o versículo 2. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Aí, versículo 3, Paulo quis que este fosse com ele. Então, olha só, Paulo está discipulando. Ele não está com Silas, mas ele precisa de mais gente na obra. Ele viu que o rapaz era bom, que o rapaz era dedicado, conhecedor da palavra. Eu preciso desse menino. Ele é filho de judia, tem conhecimento bíblico e é filho de um grego, né? Mas é hora de trabalhar esse menino. Aí Paulo, com sabedoria, o que ele faz? Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer de tolo para ganhar os tolos, de sábio para ganhar os sábios, né? O que ele faz? Tem gente que não entende isso. Quando via Jesus comer com publicano, queria criticar. Tem gente que é assim. Olha lá, o pastor está lá com um bandista, o pastor está lá com padre, o pastor é um exemplo, né? Aí quer criticar. Fazendo ecumenismo. Ecumenismo é quando você faz um culto junto, né? Totalmente diferente, você está conversando. É igual Jesus ir à casa de publicanos e pecadores. Então Paulo está fazendo de tolo para ganhar os tolos. Como, pastor? Porque ele precisou circuncidar aquele menino,
Porque ele era filho de judia. E para os judeus era importante aquilo. Então Paulo, isso não fazia diferença para ele. Vamos circuncidá-lo para que ele nos acompanhe. Né? Agora, não precisava de fazer isso se fosse gentio. E assim ele fez. Quer dizer, ele fez de tolo para ganhar os tolos. Para que ele preparasse aquele menino, para que ninguém questionasse. Ele não é circuncidado, não, ele é circuncidado. Né? Lembra que eu falei em café passado, circuncisão era um piquezinho dado no membro masculino, né? Masculino, na ponta dele. Então, e fazia, vamos fazer isso daí que precisa fazer. Todo judeu tem que fazer isso, então vamos fazer. Você tem linhagem judia, né? Então vamos lá. Aí eu aprendo aqui no versículo 4 que ele está doutrinando as igrejas. Paulo está passando para quê? Para doutrinar. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Lembra que teve um concílio lá? Lembra que eles estavam com a carta do resultado? Ele está passando de igreja em igreja, doutrinando as igrejas. É preciso de ter doutrina, precisa de ter conhecimento bíblico. A gente precisa de manter pessoas com conhecimento da palavra. Por quê? A pessoa que conhece a palavra, o inimigo não engana. Quando chegar o espírito enganador, o anticristo, você sabe detectar por causa do conhecimento bíblico da palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala sobre isso. Para que você saiba responder à razão da sua fé. Então, tenha conhecimento das Escrituras. Dedique-se ao conhecimento das Escrituras para saber responder à razão da sua fé. Eu costumo dizer, o ateu ele é ateu porque não tem respostas para os seus questionamentos. Até que alguém chegue com uma resposta convincente para ele, ele deixa de ser ateu. Então a gente precisa estudar, ter conhecimento da palavra. Amém? Então eu aprendo coisa linda, que maravilhosa. Versículos 6 e 7, eles estão sendo guiados por quem? Olha só, versículos 6 e 7 foi justamente o versículo que nós lemos o 5 a 7. Então 6 e 7, só para te lembrar, quem está conduzindo a igreja aqui, ó, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então eles estavam intencionando ir para a Ásia, o Espírito Santo falou, não, agora não é hora. Ou seja, eu tenho outros planos para lá, outros vão para lá, não é vocês. O caminho que vocês têm que seguir, eu vou conduzir vocês, é aqui. Então, versículo 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não nos permitiu. Porque quem manda é o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe aonde está o fruto maduro para ser colhido. Às vezes você sai aí atirando para tudo quanto é fruto para ver se acerta algum. Aí você está acertando fruto verde, você está acertando fruto podre, que já está maduro demais, podre, que não vai te trazer benefício nenhum. O Espírito Santo sabe aonde estão os frutos maduros para ser colhidos, as vidas que já estão prontas para serem colhidas, que o Espírito Santo já vem preparando, né, para a colheita. Entende? Quanto de avanço nós temos quando nós temos uma intimidade com o Espírito de Deus. Isso é em tudo na vida, no seu trabalho, é na sua vida familiar, é na sua vida social, é na sua vida sentimental, é na sua vida de criação dos seus filhos, que está englobado familiar, é na sua vida psíquica, né? de ter um equilíbrio psicológico, é na sua vida espiritual, é em tudo material, em tudo a gente precisa da direção do Espírito Santo para avançarmos, para não sermos ludibriados, para não cair em armadilhas. Eles podiam ir para lá e podiam ser mortos, e a missão acabar. O Espírito Santo sabe aonde conduzir, e a gente precisa aprender a confiar em Deus, meus amados. Encerro dizendo aqui a visão, que lá no versículo 9, quando ele chega em Troade, aí o que acontece? Lá à noite, Paulo tem uma visão. É o versículo que nós lemos. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo,
passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí eles entenderam que era Deus direcionando, mostrando, é para Macedônia que nós temos que ir. E quando Paulo foi para Macedônia, a missão foi bem sucedida, porque lá ele implantou várias igrejas, não foi uma só. E igrejas que se fortaleceram, igrejas que amaram a obra, igrejas que se deram ao evangelho, igrejas que andaram na obediência, igrejas que contribuíram fortemente na missão de Paulo, na obra que ele realizava, nas viagens que ele ia, em ajudar outros necessitados, levando donativos, levando ofertas. Essas igrejas lá que foram abertas, elas abraçaram a causa, elas receberam a visão de Paulo, a visão que Paulo passou para eles. Olha que corra linda, que maravilha, quando a gente vai no lugar certo. Por isso que eu falo, a gente tem que fazer a coisa certa na hora certa. Não adianta fazer a coisa certa, mas na hora errada. Não era certo pregar, Deus não mandou pregar todos os lugares. Paulo estava querendo ir para a Ásia, não era certo? Era, mas não era a hora certa. Fazer certo na hora certa. Isso que a gente tem que aprender. O Espírito Santo sabe a hora certa. Não é aí, não é a hora agora. É o certo, mas não é a hora. Vou te conduzir para o lugar que está precisando. Aí a gente rende em tudo na vida, meu amado. Quando a gente ouve o Espírito Santo. E como que se ouve o Espírito Santo, pastor? Tendo intimidade com ele pela oração. Quando você começa a orar, você passa a ter sensibilidade do Espírito. Quando você lê a Bíblia, você passa a ter sensibilidade, porque o Espírito Santo fala pela palavra, como está falando com você. Amém? E o Espírito Santo começa a confirmar no seu coração. Em tudo que você fizer, busque uma resposta dele, uma direção. Ele vai te direcionar, porque ele é vivo. Lembra que Jesus diz, eu vou, mas enviarei outro. O Espírito Santo é um ser. Eu enviarei outro, o Consolador, que estará convosco todos os dias. Ele vos ensinará. Então, meu amado, não perde tempo não, busca uma intimidade com o Espírito Santo. Eu quero orar por você. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. É ele que convence-nos que o nosso Salvador é Jesus. É ele que nos convence que não é a nossa justiça, a nossa bondade que vai trazer a salvação. Não, é a graça de Deus, é o favor sem merecimento. É o Filho de Deus que foi entregue para ser torturado, levar chicotadas, receber uma coroa de espinho, carregar um madeiro pesado até o alto do Calvário, e apanhando, e lá cravaram as suas mãos, os seus pés. É isso que o Espírito Santo nos convence de entender, que é esse Salvador e Senhor que precisa governar a nossa vida. Aí nós somos direcionados pelo Espírito, amém? Quero orar por você, Pai. Toma nas tuas mãos essa vida que recebeu a tua palavra, abre o entendimento, dando a graça, a sabedoria, em nome de Jesus, tirando as suas dúvidas. Se revela a esta pessoa, Pai, em nome de Jesus. Toma também o Jorge Luiz Rodrigues e família. Toma a Alcina Lúcia, dá fortalecimento, ó Deus, espiritual, tua filha. A Maria Ilza Moreira e família, lá de Italcara, também natural do Espírito Santo, a tua filha. Toma o Paulo César e família, que também é dos grupos aí curtindo os nossos vídeos. Ó Deus, eu quero te agradecer neste momento, ó Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, pela guarda das nossas escolas. Estivemos orando pelas escolas, o Senhor atendeu as nossas orações. Esse dia terrível que passou aí para trás, que anunciaram tragédia, o Senhor guardou. Obrigado, ó Deus, por guardar as nossas escolas, as nossas creches, as nossas faculdades, Deus, as escolas públicas, as escolas, Senhor, ó Deus, municipais, as escolas, ó Deus, estaduais, as escolas federais, escolas particulares. Muito obrigado. Toma também os caminhoneiros nas tuas mãos e as suas famílias. Toma os taxistas, meu Pai, também as suas famílias. Toma os Uberes, ó Deus amado, os seus familiares. Toma os motoristas de ônibus e os seus familiares. Pai, toma a saúde da nossa cidade de Além Paraíba. Toma o Hospital São Salvador, meu Pai, que está num momento também difícil, precisando do teu socorro. Coloco nas tuas mãos. Toma, Pai, que tivemos lá numa reunião essa semana tão abençoada. Toma nas tuas mãos, ó Deus, enviando recursos, enviando pessoas ali para estar recebendo aquilo que, ó Senhor,
Ah, Pai, tem para oferecer em nome de Jesus. Toma os presídios nas tuas mãos. O Senhor mesmo diz, orai pelos presos como presos estivesse. Então eu coloco nas tuas mãos os presídios, os asilos, as casas de passagem, meu Pai, os albergues. Em nome de Jesus, eu oro agradecido, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí, vamos compartilhar.